Olá pessoal, tudo bem? Um vídeo um pouco mais rápido aqui, tá? Só para fazer um adendo de algumas informações que eu já trouxe aí sobre a Feira USP das Profissões que vai ocorrer essa semana, na quinta, na sexta e no sábado, tá? Então nesses 3 dias, na manhã e na tarde, nós teremos a feira, tá? Então eu vou trazer aqui algumas informações até com base em perguntas que vocês me fizeram aí nos últimos dias. Então, primeiro ponto, Felipe, eu posso vir todos os dias? Pode, sem problemas, tá? Claro que eu, Felipe, particularmente não vejo necessidade, até porque, tirando as atrações que eventualmente tenham e que eu não chego a acompanhar, no máximo que vai acontecer é você encontrar uma outra pessoa diferente, ou então um outro professor diferente para conversar. Mas se você quiser vir nos 3 dias, ou então vir em 2 dias, fique à vontade, não tem nenhuma restrição, tá? Ao contrário das visitas monitoradas aqui na USP, que tem número de vagas limitado, essa feira USP das Profissões é ilimitado, porque você vai ficar visitando os estandes com pessoas principalmente, tá? Então, não tem problema vir mais de um dia, mais de um período, tá? Não existe nenhuma restrição quanto a isso. Segunda pergunta, Felipe, sou aluno da USP, como que eu faço para participar ajudando? Vou deixar na descrição aqui do vídeo o link, tá? Para quem quiser participar como expositor. O que é isso? É o que eu, por exemplo, faço, que é você ficar lá no stand do seu curso, tirando dúvidas de quem vier visitar, tudo bem? Então, independente do seu curso, do seu ano, você pode participar sim como expositor, tá? Tem esse link lá, você faz o seu cadastro, você coloca lá seu nome, CPF, número USP, qual que é o dia que você vai poder ajudar, qual que é o período que você vai ajudar, tá? Fiquem à vontade com relação a isso. Inclusive, não existe nenhuma, assim, digamos, obrigação de você vou informar os professores que eu vou ajudar, tá? Enquanto na visita monitorada existe não vou dizer que é um acordo, mas sim, existe um combinado entre os professores e os alunos, no caso dessa feira não existe bem isso. Claro que é bom que lá no dia, porque geralmente nessa feira tem tanto professor quanto aluno. Claro, se você tiver um curso, uma unidade com só um curso, é muito simples. Agora, por exemplo, a Poli, que são vários cursos, então você vai ter vários professores e vários alunos. É bom você chegando lá, né, você ver quem é o professor do meu curso, quem mais é aluno do meu curso. Geralmente quem faz esse papel de mediar um pouco sou eu, né, no caso da Poli, mas outros lugares aí é bom vocês se informarem com relação a isso. Eu digo isso porque, assim, antigamente não tinha site para fazer inscrição. Quem fazia, os centrinhos, eles pegavam os nomes de alunos e eles meio que inscreviam o pessoal. Só que hoje em dia realmente tem esse site, então tirou a necessidade da figura do centrinho para concentrar essas inscrições. Você mesmo pode fazer essas inscrições, tá? Então, fiquem à vontade. Inclusive, eu não sei a quantas anda isso, né? Mas antigamente, e parece que no ano passado, tinha aí uma pequena... Eles davam um dinheirinho aí para você ajudar no evento, né? Seria pela sua participação, mas eu não sei se vai ter esse ano, a quantas anda, enfim, né? Só relatando para vocês que eventualmente pode ter aí algum pequeno dinheiro aí para considerar a participação de vocês, tá? O que mais que eu tinha para falar aqui sobre isso? Como que funciona, tá, a logística do dia? Bem, tirando a parte das atrações que tem, né? Sempre tem umas atrações lá que eu não chego a acompanhar, mas vão ter 3 grandes estandes, vão ser 3 grandes tendas, que eles chamam de pavilhões. Então vai ter pavilhão das exatas, pavilhão das humanas e pavilhão das biológicas. É até interessante porque nesse dia você acaba descobrindo que tal curso é biológicas. Por quê? Porque ele está no pavilhão das biológicas, né? Então, acontecem umas coisas assim. Tudo bem que acontecem uns casos que são um pouco curiosos, que se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, tá? Mas se eu não me engano, a FEFELESH de Ribeirão Preto tem curso de exatas. Então tem umas coisas assim muito bizarras aí, mas enfim. Então, por exemplo, eu quero ver engenharia, Poli, vocês têm que ir no pavilhão de exatas. Felipe, qual que é a posição específica do estande da Poli? Eu não faço ideia, tá? Mas assim, vocês caminhando lá, os pavilhões, eles não são muito grandes, tá? Então vocês caminhando por lá, vocês conseguem com certa facilidade achar o da Poli. Até porque, muito provavelmente, na entrada do evento, vocês devem ganhar um folder com um mapa dos pavilhões, tá? Então assim, não é nada
extremamente difícil. Não é que vocês vão ter que caminhar pela USP, tá? Vocês vão ter que só caminhar por umas tendas lá e achar qual que é o stand aí, tá? Geralmente os stands, tá? Eles são por unidade e não por curso. Então, por exemplo, vai ter um stand Poli com todos os cursos da Poli. Não vai ter um stand Engenharia Civil Poli, tá? Vai ter um stand da Poli com todos os cursos da Poli. Assim como, sei lá, eventualmente vai ter o stand IME com todos os cursos do IME e por aí vai, tá? Eu digo isso porque teve um ano, se eu não me engano, que eles tentaram pegar não pela unidade, mas pelo curso. Eles meio que agrupavam cursos próximos, só que esse ano foi um ano bem caótico. Então eu acho que isso não vai se repetir, que esse ano realmente nós teremos os stands, né, por unidade. Eu tô falando isso, mas eu confesso que eu não olhei no site, pra ver se já no site já saiu o mapa. Até semana passada não tinha saído o mapa ainda dos stands, então eu tô falando isso mais por falar mesmo, tá? Então, sobre os stands era isso, tá? Uma coisa importante, tá? Geralmente, nos stands vão ter alunos e professores dos cursos. Então, uma coisa que eu sugiro a vocês, falem com ambos, tá? É muito comum os vestibulandos, né, terem medo de falar com os professores. Mas assim, por via de regras, os professores que estão lá, eles estão lá porque eles querem, tá? Eles não estão ganhando por isso. E nem são obrigados, salvo raríssimas exceções aí que não vale a pena falar aqui. Então, assim, eu particularmente, se eu fosse vestibulando, eu falaria tanto com o aluno que está lá, por exemplo, eu vou falar com o Felipe, mas também vou falar com o professor, sei lá, Alberto, não existe professor Alberto, tá? Mas vou falar com o professor Alberto da computação também, tá? Porque vocês têm uma visão dos dois lados, eu acho bem interessante assim, até para quebrar um pouco o medo de vocês, dos professores universitários, porque a maioria dos professores são gente como a gente, tá? Eles comem, bebem, fazem xixi, cocô, tá? Então, eu acho interessante aí que vocês falem com ambos, se vocês tiverem vontade. Se vocês não tiverem vontade, tem um pessoal que meio que faz speedrun, a pessoa quer passar por todos os instantes, falar com todo mundo, então fala meio que correndo. Tá bom, pode ser, tá? Que mais? Uma coisa importante, tá? E isso daqui eu não sei os horários exatamente, porque eu não lembro de cabeça, mas a gente fala que o evento ele é manhã e tarde, e realmente ele é manhã e tarde, tá? Mas o horário de almoço, então, eu acho que é da meio-dia até 1h30, posso estar falando besteira aqui, mas enfim, esse horário mais central assim, é um horário que eu não sugiro vocês passarem nos estandes. Por quê? Porque é o horário de almoço, é o horário de troca de turnos, então é bem capaz que estejam menos pessoas lá, ou então que não esteja ninguém lá, tá? Isso acontece às vezes. Então, se você conseguir passar mais no começo ou então mais adentrando na tarde, eu diria que tem uma garantia maior de todo mundo estar lá. É porque realmente, até quando eu fiz a inscrição lá, né, eu coloquei manhã e tarde, mas não falava os horários direitinho, então eu não tenho aqui para falar para vocês, né. O que eu tenho aqui, por exemplo, que veio no comprovante, cadê? Tá falando aqui, né, o evento vai, cadê? Eu achei que falava o horário. Tá aqui. O horário é das 9 até as 5. Então, por exemplo, das 10 ao meio-dia, porque eu digo assim, porque 9 geralmente atrasa um pouquinho para começar, tem a apresentação, né? Boas-vindas, etc. Mas assim, das 10 até meio-dia e das 2 às 5, geralmente seriam os horários assim que todo mundo tá lá com certeza. É porque tem horário de almoço aí no meio que eu não sei. Talvez pensando em 4 horas para cada período, talvez seja o horário de almoço da 1 até as 2. Não até as 2? Não, tô falando besteira aqui, teria que ser da meio-dia e meia até 1h30. Enfim, gente, a questão é, esse horário mais central, que é o horário de almoço, tem chance sim do pessoal ter saído para almoçar e ter menos gente aí nos estandes. E quando eu falo menos gente nos estandes, no caso da Poli é um pouco complicado, porque, menos gente, tá, pode ser que alguns cursos não estejam ninguém, né? Isso pode acontecer, tá, eventualmente. Por exemplo, no caso da engenharia da computação, que é o meu curso, como eu costumo falar para o pessoal, geralmente o pessoal mais velho, como o nosso curso ele é quadrimestral, eles estão estagiando. Então o pessoal mais novo que aparece. Só que esse ano, infelizmente, a feira USP Profissões é na semana de provas da Poli. Ou seja, existe uma pequena chance, espero que não, de na sexta-feira, que é o dia que eu vou estar, só esteja eu pela engenharia da computação. Então, se eu não estiver lá, não tem ninguém na computação. Tirando algum professor, claro, né? Que vai estar lá, mas não teria mais ninguém de aluno.
Espero estar errado? Espero, mas assim, só alertando vocês com relação a isso, tá? Para vocês ficarem atentos mais em relação assim aos horários, que o horário central, que seria o horário de almoço, né? Eu estaria comendo alguma coisa, com certeza, tudo bem? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Um outro me perguntaram como é que faz para chegar lá, né? Se vocês estiverem vindo de transporte público, tá, gente? Estação Butantã do metrô, linha amarela. Então, peguem a linha amarela até a estação Butantã. Chegando no Butantã, vocês peguem um dos 3 ônibus circulares. Então, tem um ônibus 8012, que é o circular 1, 8022, circular 2, 8032, circular 3. Felipe, em que ponto eu desço? Pede pro cobrador te avisar. Por quê? Porque tá todo mundo pedindo pro cobrador avisar. Então o cobrador vai berrar, gente, chegou no ponto. Aí vocês descem lá, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Então é o jeito mais prático de transporte público, que inclusive é o jeito com que os alunos vão para a USP, né? Metrô, linha amarela, estação Butantã, pegar um dos ônibus circulares. Para voltar, vocês vão pegar também o ônibus circular. Né? Então, esse aí seria o jeito mais prático. Uma coisa que eu sugiro para vocês na medida do possível. Como vocês já vão estar na USP, vocês vão estar a feira USP As Profissões não é na USP inteira, é num pequeno espaço da USP localizado próximo ao Bandejão Central. Se vocês tiverem tempo livre, como vocês já vão estar pela USP, caminhem pela USP, vão conhecer o local, a USP, como é que é, né? Um ambiente assim. Não estou falando para vocês entrarem pelos prédios, também vocês podem eventualmente, se for possível, né? Entrar em um outro prédio, porque alguns têm acesso restrito. Mas assim, caminhem pela USP, conheçam como é que é esse ambiente USP, porque realmente é um ambiente bem legal, né? A USP ela é bastante arborizada, nem parece que é São Paulo, mas é São Paulo, né? Um espaço de São Paulo. E aí vocês vão entender realmente porque a gente fala que a USP é o campus da USP, né, aqui em São Paulo, é a cidade universitária. Porque realmente, além de não parecer São Paulo, parecer uma outra cidade, tem muita gente mesmo, né? Que passa pela USP, que está lá no campus no dia a dia. Tudo bem? Então o que eu tinha para falar era isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí de última hora, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá? Estamos no mês de Setembro Amarelo, então na sexta-feira, provavelmente quando eu estiver lá na feira, lá no estande da feira, eu vou deixar um vídeo já agendado para soltar aí na sexta-feira relacionado ao Setembro Amarelo. Então o que eu tinha para falar era isso. Se cuidem e nos vemos aí na feira, seja quem vai visitar, seja quem vai trabalhar. Até mais, pessoal.